Olá, olá! Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao Nutri Responde. Aqui nessa live, o objetivo dela é abordar as principais questões que atrapalham os seus resultados, que impedem você de chegar no seu emagrecimento, no seu ganho de massa muscular e fazer também com que você acelere o processo o seu resultado, né? Acelere aquilo que você quer buscar, seja o ganho de massa muscular, seja o emagrecimento, né? Então, hoje eu vou responder aqui, vou tirar de vocês as maiores dúvidas que vocês têm sobre o emagrecimento, sobre a hipertrofia, sobre desempenho, sobre saúde, dieta, suplementação. Todas as dúvidas que você tiver, é só você colocar nessa caixinha aqui abaixo, tem um balãozinho com uma interrogação, é só você mandar para mim a sua dúvida que eu vou tirar. Eu recebi algumas perguntas também já aqui no próprio direct, tá? E a gente já pode começar por elas, e aí vocês também vão mandando a pergunta de vocês. Vamos lá. Como é que eu coloco? Aqui. Perfeito. Pois bem, uma das perguntas que tinham me encaminhado aqui no direct foi como deve ser usada a creatina para o ganho de massa muscular e aumento de força. Essa pergunta ela é muito pertinente porque muitas das pessoas hoje em dia já ouvem muito sobre a suplementação, principalmente a suplementação de creatina, ela já é bem difundida por aí, né? E muitas das vezes a pessoa não entende qual é o porquê de utilizar essa suplementação, como você deve utilizar, qual é o objetivo, o que essa suplementação te auxilia. E é importante levar em consideração que o uso indiscriminado de determinado suplemento pode não só não te dar o resultado que você quer, como também pode fazer você gastar mais dinheiro, né? Ter outros efeitos colaterais por aí, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, a creatina é um composto uma substância que nós já produzimos no nosso organismo, né? Ela é chamada de um composto guanidínico, ela é formada por 3 aminoácidos, né? E esse composto que a gente já produz, a gente armazena ele, a gente produz ele primeiramente no fígado e a gente armazena ele nas nossas células musculares, a gente armazena ele em outros tecidos e outros órgãos, como os rins, por exemplo, coração, né? E a creatina, ela tem um papel fundamental como geração de energia, para ressíntese de energia, que dentro do nosso organismo se chama ATP, é a moeda de energia que nós temos, tá? Sobre a sua utilização para o ganho, como é que a gente faz, né, o ganho de massa muscular? Primeiramente, é importante ressaltar aqui, para hipertrofia muscular, um suplemento só ele não acaba sendo suficiente para gerar um benefício. Você precisa ter um contexto que favorece o ganho de massa muscular antes de pensar na suplementação, né? Então a primeira coisa a suplementação de creatina ela é interessante quando você já tem uma rotina de treinamento de força, primeira coisa. Segundo, quando você já tem uma dieta com superávit energético. O que eu quero dizer com isso? Se você gasta no seu dia a dia, o seu gasto energético total é de 2.000 calorias, para você ganhar peso, você precisa consumir acima disso, um superávit energético. Se você consumir as mesmas 2.000, você não vai ganhar peso independente do uso de creatina, tá? Então aumentar o superávit energético. E aí sim a creatina acaba sendo interessante para você que está buscando ganho de massa muscular, para você que está buscando ganho de força, né? A suplementação de creatina ela é feita todos os dias. Normalmente a gente tem dois protocolos. Um protocolo você tem saturação dos estoques e o outro você não tem saturação dos estoques. Quando você tem saturação dos estoques, o que você faz? Você faz uma superdosagem da creatina no seu dia, tá? Fracionado normalmente em 4 momentos, mais ou menos 5 gramas é o suficiente. E depois de 5 a 7 dias, você já vai estar com seus estoques de creatina elevados ao máximo. Seus estoques vão estar cheios. E a partir disso você começa a ter os benefícios do uso da creatina. E depois, óbvio, você vai ter as doses de manutenção. Essa é uma das formas de usar creatina. A segunda forma, que é a sem saturação, você utiliza 5 gramas todos os dias, dependendo do seu peso, né? Claro. Eu estou dando aqui um exemplo, por exemplo, de Gabriel, um exemplo de uma pessoa que tem 80 e poucos quilos. Eu tenho 95. Pois então você, essas são as duas formas de você utilizar a creatina. Claro, a creatina ela tem efeitos colaterais, então não é para qualquer pessoa.
Então é importante você ter um acompanhamento de um profissional antes de fazer a suplementação, para não trocar gato por lebre ou gastar dinheiro com algo que não seria interessante para você, tá? Boa noite, meu povo! Já vão mandando aqui a receitinha, ó, as dúvidas de vocês no chat, e também tem uma caixinha aqui, né, um balãozinho com a interrogação onde vocês podem mandar as dúvidas de vocês também. O Vinícius mandou uma pergunta aí. A receita, eu não sei qual é essa receita, cara. A receita para ser gostoso assim. Ai, meu Deus do céu. Pois bem, sempre que vocês tiverem dúvida, por favor, pode botar aqui no chat ou mandar no balãozinho aqui embaixo, tá? Que já eu já vou respondendo as dúvidas de vocês, tá? A segunda questão que me enviaram também aqui pelo direct foi quais suplementos você recomenda para quem está começando os treinos agora? Pois, você que está iniciando os treinos agora, você está numa fase de adaptação, ou seja, é uma fase no qual o seu corpo vai começar a sentir o que são os estímulos do treinamento físico, seja musculação, seja natação, tudo mais. Então nesse período inicial é apenas dor, né? Você vai sofrer muito dor. E a primeira coisa que você precisa ajustar é o consumo alimentar antes de pensar na suplementação. E por que eu digo isso? Porque assim, quando você está no início de uma jornada, usar qualquer coisa que seja um bônus, um suplemento, como o próprio nome já diz, ele está ali como um complemento de algo que você já faz de forma excelente. E como você está começando o treinamento, normalmente quando a gente começa o treinamento, quando a gente começa a fazer qualquer coisa, a gente não está no nível excelente, a gente está no nível iniciante, tá? Então é fundamental que você não pense em nenhuma suplementação por agora, pense apenas na alimentação. Mas caso você queira fazer uso de algum tipo de suplemento, um dos suplementos que seria interessante para você no início, que você consegue devido à praticidade, devido a uma questão de logística, é a suplementação de proteínas em pó, né? Então muitas das vezes a gente não consegue ter uma adequação do consumo de proteínas, porque as fontes de proteínas, se vocês não sabem, é o atum, o frango, ovos, leites e derivados, né? Como a gente não consegue às vezes ter um consumo adequado deles, a gente pode fazer sim a suplementação de uma proteína em pó no nosso dia a dia. Mas claro, qualquer tipo de suplementação, ela só é válida quando você tem uma orientação, né? Quando você tem um acompanhamento com a proposta daquilo, né? Qual é o propósito de colocar aquele tipo de suplementação, né? Quais são as formas que a gente poderia substituir ele e tudo mais para poder chegar no objetivo principal. Perguntinha aqui: quem tem pressão alta pode tomar creatina? Pode sim, né? Então, normalmente o paciente que tem um problema cardíaco ou quando tem um quadro de hipertensão, muitas das vezes não consegue ter um treinamento com uma grande intensidade, né? Então, o uso da creatina pode favorecer um ganho de força para esses pacientes, isso também é positivo. Além disso, pacientes que desenvolveram, por exemplo, hipertensão arterial, provavelmente podem desenvolver outras doenças, por exemplo, como diabetes, podem ter outros quadros dentro desse concomitante com a hipertensão arterial, né? Normalmente porque também as pessoas que têm hipertensão arterial estão ali acima dos 50, então é importante considerar os níveis de cortisol, níveis de colesterol, níveis de insulina, níveis de hemoglobina glicada nos exames. E por que eu estou dizendo isso? Porque o uso da creatina, como ela favorece um treinamento mais intenso, ele pode facilitar com que você tenha diminuições de níveis de cortisol de acordo com o treinamento. Ele pode facilitar com que você tenha diminuições dos níveis de hemoglobina glicada, melhorando o metabolismo dos seus carboidratos. E isso é muito interessante para a suplementação. Inclusive, a creatina, assim como a cafeína, são dois suplementos que hoje em dia não se existem mais dúvidas sobre o seu efeito dentro do esporte, seu efeito positivo dentro do esporte. Não se existem mais dúvidas sobre isso, já é batido o martelo que a cafeína e a creatina são indiscutivelmente bons para melhorar o seu desempenho no esporte, tá? Hoje o que se tem de trabalhos novos com creatina que são bastante interessantes é a utilização da creatina para melhorar marcadores de diabetes mellitus, por exemplo, né? Marcadores do metabolismo de colesterol, e é muito interessante, tá? Outra perguntinha aqui. Gostaria de saber, quando estamos em restaurante e precisamos manter o plano alimentar, o que podemos fazer? Tá, excelente pergunta. Quando nós estamos dentro de um restaurante Aquilo, por exemplo,
A gente não está com a balancinha de casa, né? Aquela balancinha que a gente pesa o feijão, arroz, quanto de salada e tudo mais. Mas a gente tem formas de a gente poder lidar nessas situações. A primeira delas é que se você segue uma dieta há muito tempo, você já sabe as quantidades do que você já come, né? Então, mesmo que não te deem uma balança, você sabe que são 2 colheres de servir de arroz, são 2 conchas de feijão, eu pego 2 bifes desse tamanho aqui de frango, então salada, metade do prato é salada. Então você tem uma ideia visual do quanto é o seu prato, já que você faz aquilo por muitas vezes, né? Por muito tempo. E aí essa é uma das formas que você pode fazer, visualmente você identificar. Metade do meu prato vai ser salada, vegetais, eu vou botar aqui mais ou menos 2 colheres de servir de arroz, porque é o que eu como habitualmente, dependendo da pessoa, claro, né? Um filé de frango, então um filé desse tamanho, um filé grande, um filé desse tamanhozinho, um filé médio. Então você começa já no olho entender mais ou menos quais são as quantidades. E uma outra forma que você também pode levar em consideração é você ter uma padronização do qualitativo, né? Então, muitas das vezes você vai estar, por exemplo, em férias, você vai estar em um hotel, você vai estar, né, um retiro com a amada, em uma viagem ou coisa do tipo, e você não precisa necessariamente estar ali, são 25 gramas de arroz, você não precisa estar assim, mas você priorizar o qualitativo do seu prato é importante. Então, quando você está num restaurante aquilo, você tem alimentos que fogem muito do seu padrão e alimentos que ficam mais próximos do seu padrão. Normalmente, aqueles que fogem muito do seu padrão não tem uma qualidade nutricional muito grande assim, né? Vamos dizer lá, tem um bife frito e tem um bife grelhado. Então, qualitativamente, o grelhado ele vai ser melhor do que o frito, né? Se você for comer o frito, você vai comer muito pouco, vai ter uma quantidade de gordura, às vezes você vai ficar empachado e tudo mais. Então, para você não sair do seu planejamento, se você não conseguir quantitativamente montar o seu prato, opte por qualitativamente montar o seu prato. E aí não tem erro, tá? É só você olhar de forma qualitativa. Para quem não consegue se controlar no doce, qual sugestão para substituir? Pois então, essa pergunta é muito pertinente. Por quê? O doce ele tem N vertentes que a gente pode considerar aqui. A primeira delas é de onde surge essa vontade descontrolada pelo doce, né? E a gente trabalha com ferramentas de autocontrole para que a gente tenha o doce em casa e isso não influencie na sua dieta, né? Então, por exemplo, tem pessoas que gostam de consumir bebidas alcoólicas e tem dentro de casa uma garrafa de uísque, tem bebida e tudo mais. O doce basicamente é a mesma coisa. Se você tem maturidade para considerar ali uma garrafa de álcool, né? Uma garrafa de vodka e tudo mais, e não beber o doce, você precisa também trabalhar ferramentas para que você comece a melhorar esse autocontrole. Quando a gente fala num quesito de dieta, eu sempre aconselho meus pacientes a terem o doce todos os dias na dieta. A quantidade certinha, né? Então você prefere ter na sua dieta um chocolate, a pessoa prefere. Qual é o momento? No almoço. Tá. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente vai ter essa opção de ter o chocolate, eu vou colocar uma opção para você que é sem chocolate, que quando você não tiver vontade, você não precisa comer o chocolate, e aí você vai perceber que tem mais quantidade de feijão, vai ter mais quantidade de arroz, por aí vai, ou uma opção que tenha o chocolate, porque aí naqueles momentos que você quer comer chocolate, não existe culpa para ser sentida, porque você está dentro do seu planejamento. Eu calculei que ali dentro teria esse chocolate, tá? E aí você come o chocolate. Outra forma também que pode ser feita são substituições que são mais saudáveis. Então, às vezes tem um chocolate fitness, né, que é sem adição de açúcar, que tem baixo valor calórico, mas é importante você lembrar 2 coisas. O primeiro, que às vezes você vai comer um fitness que você come o dobro do que você comeria no chocolate normal. Contraproducente. E o segundo ponto é de você ver se esse doce fit ele te satisfaz. Porque aí você vai chegar ali, não, porque eu vou comer o doce fitness, tá? Aí quando você senta para comer o doce fitness, é horrível. Não satisfaz a sua vontade de comer doce, você fica frustrada, não comeu doce, comeu a caloria e tudo mais, tá? Então é uma questão que precisa ser avaliada caso a caso, isso de acordo com comigo, né? Dentro do acompanhamento nutricional a gente verifica como é que é essa relação sua com o seu doce.
E 2, qual é a sua fase dentro do acompanhamento, né? Então tem vezes que a gente está na fase hardcore, papai. Não, vamos fazer, vai acontecer, bererê, nada me abala. E tem momentos que não. Tem momentos que a gente está no momento mais do equilíbrio mesmo, sabe? Na questão, velho, bote meu chocolate, eu vou comer, comedimento e tal. Vou ser sensata e vida que segue. Pois bem. Vamos para mais perguntas. E se for um doce low carb, ainda pode ser muito calórico. Exatamente. Né? Existem receitas fitness que as pessoas tiram açúcar e falam para você, essa é uma receita fitness do brigadeiro fitness, porque é zero açúcar. E aí você vai ver, tá, é zero açúcar, mas tem o dobro da quantidade de gordura. E gordura, como você bem sabe, você que acompanha as lives, você sabe que um grama de carboidrato tem 4 quilocalorias e 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. Então, às vezes essas receitinhas fitness aí, low carb, a pessoa tira o carboidrato, tira o açúcar, mas mete uma quantidade enorme de gordura e aí você está comendo mais calorias num docinho pequenininho e aí você não emagrece, não sabe por quê. Porque como eu já falei, para você emagrecer é necessário que você gaste mais calorias do que você consome. Você diminua o seu consumo energético para o gasto energético, tá? Por nada. E uma rapadura depois do almoço pode? Pode. Estando dentro do plano, estando calculado, a gente pode sim colocar rapadura no almoço, pós-almoço, tudo certinho. Pois bem, mais perguntas. Pronto, lançaram uma pergunta aqui. Como aumentar a testosterona de forma natural? Pois bem, essa pergunta aqui é muito pertinente, muito importante. Testosterona, para quem não sabe, testosterona é um hormônio produzido por homens e mulheres, mas principalmente pelos homens, né? Em maior quantidade pelos homens, é o hormônio que gera as características mais marcantes da masculinidade, tá? E é um hormônio muito querido por todos nós, porque ele tem uma grande capacidade anabólica, tá? O que é isso? O que quer dizer isso? Na nossa vida, a gente está o tempo inteiro construindo coisas e quebrando coisas, né? Construir coisas dentro do nosso metabolismo se chama anabolismo. E quebrar coisas se chama catabolismo. É quando a gente quebra coisas grandes e transforma em coisas pequenas. Anabolismo é quando a gente pega coisas pequenas e transforma em algo grande. Então a testosterona é um dos hormônios altamente anabólicos, ou seja, ele tem uma grande capacidade de construção, de aumento de síntese de proteínas, né? Então, para quem está buscando, por exemplo, hipertrofia muscular, ganho de massa muscular, é um hormônio sensacional. Você favorece muito o ganho de massa muscular, além de facilitar o ganho de força, né? E melhorar a sua recuperação. Para as pessoas que buscam emagrecimento também, porque como a testosterona aumenta esses níveis de massa muscular, ele também aumenta o seu gasto energético. Então, para aquelas pessoas que querem emagrecer, quando você tem mais testosterona, você acaba também tendo um metabolismo mais acelerado, tá? Essa também é uma das razões pela qual os homens eles têm um gasto energético mais elevado do que das mulheres que produzem menos testosterona, por exemplo. É por isso que muitas das vezes emagrecer para o homem é mais fácil do que emagrecer para as mulheres, tá? Porque essa própria regulação hormonal ela já dificulta um pouco o processo. Como você pode aumentar naturalmente a sua testosterona? Primeira coisa que você precisa fazer se você quer aumentar sua testosterona é você treinar com carga. Você treinar, fazer exercícios físicos por si só, ela já aumenta a testosterona. Mas se você comparar uma corrida na rua e o treinamento de musculação por envolver essa capacidade de força, acaba tendo um ganho maior, uma liberação maior da testosterona. Então se você quer aumentar a testosterona, treinar musculação com ideia de força, de progressão de carga, acaba sendo um dos melhores caminhos para você aumentar essa testosterona. A segunda coisa é o seu sono, tá? Então, se você treina com intensidade e tudo mais e não tem uma boa alimentação, você privar-se do sono vai fazer com que você prejudique a sua produção de testosterona. Tá? E aí você tem diminuições agudas da testosterona quando você priva o sono, tá? E uma noite bem dormida claramente melhora a liberação deste hormônio. Além disso,
Diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, o uso do álcool ele diminui a testosterona de forma aguda e isso pode ter um efeito colateral mais de longo prazo também, tá? Já na alimentação, não restringir carboidratos, não zerar carboidratos, ter um consumo adequado de carboidratos, de proteínas e principalmente de gorduras. Dietas que são muito baixas em gorduras estão relacionadas também à diminuição da produção de testosterona. Porque não sei se você sabe, mas a testosterona é um hormônio produzido a partir do colesterol. E aí a gente precisa do colesterol, por exemplo, oriundo das gorduras, para poder produzir este hormônio, tá? Vamos lá. Essa pergunta é top. E pipoca uma vez por semana pode? Pode sim, com certeza. Estando dentro do plano, estando calculado, está tudo dentro dos conformes. O planejamento nutricional, minha galera, ela tem o plano nutricional, ele tem um objetivo que é facilitar a sua vida. Então, a partir do momento que você pensa, nossa, será que eu estou comendo muito disso, pouco daquilo, nossa, meu peso não está mudando, nossa, meu resultado não está chegando, isso é um efeito colateral de você não ter um planejamento nutricional, de você não ter um plano nutricional. Quando você tem um plano nutricional, você sabe que aquilo ali está montado, alinhado com o seu objetivo final. Então vai ter pipoca, vai ter chocolate, pode ter hambúrguer, rapadura, que também falaram aqui, pode ter tudo, porque está dentro do planejamento, está dentro do plano. Seguindo o plano, né, você consegue atingir o resultado final. O que não pode acontecer é você não seguir o plano e exigir um resultado final, né? É que nem eu te dar uma receita de um bolo de chocolate. Aí do nada você fala, não vou botar chocolate. E ovo, não sei por que precisa do ovo. Quem sabe funciona se eu meter aqui também um pouco de frango. Aí você começa a ver que não tem nada a ver com a receita que você recebeu para seguir. E no final o produto não vai ser um bolo de chocolate, né? Já que não seguiu a receita do bolo de chocolate. Pois bem, próxima pergunta. Qual a diferença de reposição hormonal e utilização suprafisiológica? Aí a pergunta sobre a testosterona também. Minha galera, quando a gente fala de testosterona, é um hormônio que ele está relacionado com muita coisa. Inclusive, quadros de pessoas que têm diminuição da produção de testosterona estão relacionados com aumento de ansiedade, com aumento de depressão, com baixa libido, né? Com disfunção erétil, né? Então tudo isso está relacionado com a baixa produção de testosterona. O nome disso a pessoa pode ter um hipogonadismo, que a gente chama, né? Que é uma diminuição da atividade das gônadas, ou seja, das glândulas que geram o hormônio, né? Então você pode ter uma diminuição da atividade delas, ou ainda você pode ter uma diminuição por N fatores genéticos e tudo mais. Quando você faz uma reposição hormonal, o que eu estou querendo dizer para vocês é o quê? Olha, fulano, o seu hormônio ele tinha que estar até, no mínimo, 290 até 840. Aí você dosou o fulano e fulano estava com 150. Você falou, fulano, meu caro, você já está sentindo os efeitos do baixa libido? Eu tô. Baixa concentração? Tô também. Tá sentindo isso? Tô sentindo tudo isso. Pronto. Essa pessoa que tem baixos níveis de testosterona, por exemplo, do hormônio, ele vai fazer uma reposição hormonal com endocrinologista, que é o médico responsável pelos hormônios, tá? Então, reposição hormonal é isso. Utilização suprafisiológica é como minha avó sempre dizia, que tá tomando bomba. Então, hoje em dia, é o velho e bom tomando bomba aí que as pessoas falam. Bom não, né? Mas assim, é o velho tomar bomba, que hoje em dia meio que se naturalizou, né? Então hoje em dia eu vejo pelo menos, né, jovens que entram aqui, 22 anos de idade, falando, não vou fazer reposição hormonal. Aí você puxa o exame e o exame está normal. Aí você vai fazer que reposição hormonal? Você vai fazer um uso para aumentar a sua testosterona, mas os seus níveis estão normais. E aí, qual é a questão disso, né? Se você usa uma dosagem suprafisiológica, não sei se você sabe, mas seu corpo é muito inteligente. Então o que acontece? Se você traz um hormônio de fora para dentro, o seu corpo, que sabe controlar muito bem tudo, ele fala, se os níveis estão elevados, não tem por que eu produzir. E ele começa a inibir as gônadas, né? Então, por exemplo, o homem é o testículo, né? Então tem atrofia do testículo. Então você inibe o seu eixo, né? Inibe todo o seu aparato que produz o hormônio, porque está vindo de fora, e de fora está vindo, então eu não vou trabalhar, né? Mas aí quando você tira o de fora, o seu corpo tá tipo, e aí? Não tem mais? O que foi que aconteceu? E eu tô há 1 mês, 3 meses sem produzir.
E aí demora um tempo, se acontecer, mas demora-se um tempo até que seu eixo ative novamente para poder produzir, e às vezes não vai ser a mesma quantidade que antes, às vezes você pode ter um outro colateral, e isso acaba sendo um efeito colateral que pode durar a sua vida inteira. E aí você tem uma baixa produção de testosterona por ter feito um uso externo e inibido demais o seu eixo. E aí você vai ter que ser escravo, vamos dizer assim, né, refém de uma reposição hormonal agora, de fato, para poder manter os níveis de testosterona dentro do fisiológico, tá? Mas eu vou ter uma aula, eu vou dar uma aula aqui nessa live sobre, nessa não, né? Eu vou dar uma aula aqui no Instagram sobre os esteroides anabolizantes, né? O esteroide anabolizantes foi um tema que eu discuti bastante. Eu sou uma pessoa que gosto muito da área esportiva e, querendo ou não, isso é uma parte que está, isso é uma das coisas que está inerente ao esporte hoje em dia, né? O uso de esteroides anabolizantes, de substâncias que sejam ergogênicas e não permitidas, tá? Mas isso é um assunto que dá para uma live só, falar sobre os esteroides anabolizantes, o que é e o que não é, tá? Se vocês quiserem uma live sobre esteroide anabolizante, por favor, me mande aqui, eu quero, que eu vou já providenciar o quanto antes todo o material para a gente poder conversar aqui. Tanto esteroide anabolizante como os hormônios de uma forma geral, eles são grandes reguladores dos nossos, da nossa fisiologia, né? Na próxima avaliação, quarta pipoca na dieta. Muito bom. Aqui, ó, pipoca com proteína. Essa é uma grande questão, né? Quando eu coloco pipoca para os meus pacientes, eu coloco, obviamente, o plano nutricional, ele tem uma coisa chamada fracionamento proteico, ou seja, é importante que você tenha proteínas em todas as suas refeições. Seja se você busca hipertrofia muscular, seja se você queira emagrecimento, desempenho, saúde, fracionar proteínas é uma questão fundamental dentro de um planejamento nutricional. E aí uma das coisas que eu coloco, já que vai ter pipoca é uma fonte de carboidrato, falta ali uma quantidade boa de proteína na pipoca. Quem dera se a pipoca fosse riquíssima em proteínas, ia ser demais. Já é gostoso, imagine com fonte de proteína. E aí eu coloco sempre uma outra opção, né? Então, whey protein, frango, aí você fala ao paciente, ó, você come o frango e depois você come a pipoca, então come a pipoca e depois come o frango, toma o whey e depois comer a pipoca, justamente para poder não deixar de ter a oferta de proteína e, claro, agradar ali com o consumo de pipoca, que é bom demais. Tá chegando a galera aqui, sejam muito bem-vindos, né, à live aqui. Podem mandar suas perguntas aqui no balãozinho, que eu já vi que tem umas perguntas aqui para responder, ou aqui no chat, tá? Pode mandar a pergunta aí, ó. Dileane já mandou que quer a live sobre esteroides anabolizantes. Vamos falar sobre esse tema, vai ser muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, né? Esclarecer essa temática de esteroides anabolizantes é muito importante, até porque hoje em dia eu vejo muita gente que pretende iniciar o uso de determinadas substâncias sem conhecer os efeitos colaterais, sem saber quais são as intercorrências de curto, médio e longo prazo, sem saber os verdadeiros riscos por detrás de utilizar isso. Claro, né? Muitas das vezes não sabe nem que é um esteroide anabolizante, tá? Eu já vi casos de pessoas que, por ser um produto em cápsula ou um produto em gel, não entender que aquilo dali é uma droga, né? Não entender que aquilo dali é uma substância que ela precisa ter um pouco mais de cautela para ser administrada. Não é assim que se faz de forma tão displicente assim, tá? O que fazer para ganhar massa muscular? Essa é a primeira pergunta que me mandaram aqui no balãozinho aqui embaixo, né? O que fazer para ganhar massa muscular é muito, muito simples, mas não é fácil, tá? Nosso corpo, ele não gosta tanto assim de manter massa muscular. Por quê? Massa muscular é um tecido dentro do nosso corpo, né? Nosso tecido muscular, nossa musculatura, é um tecido que gasta muita energia. A gente chama isso de metabolicamente mais ativo, né? Diferente da gordura, que ela ali fica parada, né? E tudo mais, gasta energético baixo. A musculatura não, ela tem várias mitocôndrias dentro, que é as nossas usinas de energia. Então ela fica lá pirocada para poder gastar energia. Então nosso corpo, que adora economizar energia, que adora ser eficiente na gestão de energia, ele não gosta tanto assim da massa muscular. Ele só mantém a massa muscular se a gente tiver alguma função para essa massa muscular, né? E aí o que acontece? Você vai ganhar massa muscular quando você cumprir uma tríade, né? É um ciclo certinho, que é assim, ó. O estímulo,
Ou seja, seu corpo vai realizar uma tarefa que ele não estava acostumado a fazer, por exemplo, o agachamento livre, né? Você fez o agachamento livre. E aí você agora que está treinando perna hardcore, porque ouviu a live e sabe que treinar hardcore, treinar pesado, faz com que você ganhe massa muscular e melhore a saúde e tudo mais, e aumente a produção de testosterona, você vai chegar lá, você que bota 20-20 no agachamento livre, vai aumentar para 22-22, por exemplo. E aí você vai ver que fica difícil fazer, né? Mas fica difícil e você, capenga ali, mas faz. Sofreu um estímulo. Seu corpo falou, vai que fulano me resolve fazer isso aqui de novo. A musculatura aqui tomou uma porrada dessa. Então ele sofreu o primeiro estímulo, agora ele vai se recuperar desse estímulo, né? Porque você sofreu um dano. Ele recupera daquele dano e ele se adapta. Ele pensa assim, vai que fulano me inventa de fazer de novo esse negócio de levantar 22 kg de cada lado no agachamento, né? Vai que ele me inventa de fazer isso de novo, a gente tem que estar preparado para isso. Então a gente vai lá e faz o quê? Adapta a musculatura, transforma ela em algo maior. Então o nome disso é hipertrofia muscular. Você aumenta o tamanho do tecido muscular. E aí ele maior, né? Ele começa, obviamente, né? Esteticamente você percebe ele maior. Em força você também percebe. Você começa a ver que 22 é tranquilo. E aí começa a 25, começa a subir o peso, né? Aí, isso daí é o processo de hipertrofia. É cada dia você treinando de forma a progredir, de forma a ganhar mais força, de quebrar essas barreiras, né? Então, sofre estímulo na academia, se recupera através da nutrição e do sono, tá? Então, se você tem um sono ruim, você não vai recuperar muito bem. Se sua alimentação está defasada, se você não tem um plano nutricional montado para você, se você não tem um acompanhamento nutricional que faça com que você atinja seu objetivo, também não vai ter hipertrofia. E aí você se adapta. Então, estímulo, recuperação, adaptação. Estímulo, recuperação e adaptação. E o ciclo gira. E aí você vai perguntar, mas tá bom, e no dia que eu vou parar? Pois é, como o seu corpo é muito eficiente em gerir energia, se você deixa de treinar, por exemplo, o braço atrofia. O que quer dizer atrofia? É o contrário de hipertrofia. Ele começa a diminuir o volume. O corpo pensa, se você não está usando o braço, amigo, se você não treina braço, para que eu vou deixar um braço desse tamanho, gastando muita energia? É que nem, eu dei esse exemplo no consultório, né? Você tem uma televisão e aí você acabou a venda de televisão durante um mês. Só que você tem a assinatura do Netflix, você tem a assinatura da Amazon Prime, você tem a assinatura de um bocado de negócio, você tem a assinatura da Sky. E vão ser 6 meses aí sem a sua televisão. E aí o que você faz? Cancela, pai. Começa a cancelar gasto desnecessário, cancela. É seu corpo cancelando o bíceps, cancelando todos os grupos musculares que você não treina. Ele corta a massa muscular, meu amigo. Vai diminuindo, né? Para poder poupar energia. Só mantém, amigo, o que você usa. Só mantém aquilo que você começa a muita carga. Então quando você vê alguém na rua assim, que tem muita massa muscular, acredite, é um cara que dá muita porrada o tempo inteiro na massa muscular para poder manter esse estímulo. Tem que se alimentar muito bem e não perder sono para poder se recuperar do estímulo. E ele está ali adaptado. Ele é uma pessoa que está adaptada àquilo, tá? Então, essa é a grande magia da musculação. Não é ingrata, ela é justa, inclusive, né? Quanto mais você treina e com sabedoria e tudo mais você tem. Cheguei agora, não sei se você já falou sobre a glutamina e o colágeno. Não falei sobre glutamina e colágeno, mas vou falar agora. Pois então, glutamina e colágeno são 2 suplementos bem polêmicos, tá? Vou começar pela glutamina. A glutamina é um aminoácido que a gente chama de semi-essencial. O que quer dizer isso, né? Semi-essencial quer dizer tudo aquilo que é essencial ao nosso corpo, quer dizer que a gente não produz e a gente precisa consumir de fora para dentro. E tudo aquilo que é não essencial, a gente já produz. Então a gente não precisa consumir de fora, tá? Não precisa consumir na dieta, embora a gente consuma. A glutamina é um aminoácido semi-essencial, ou seja, a gente já produz. Só que em determinadas situações, essa produção é insuficiente. E a glutamina ela tem um papel fundamental no nosso sistema imunológico e também dentro mantendo a integridade do nosso intestino, do tecido do nosso intestino. Então, às vezes, se você faz, por exemplo, uso de consumo de bebidas alcoólicas, consumo de alguns agrotóxicos, consumo de tabaco, fuma pendrive, essas coisas assim, né? Consumo de alguns medicamentos, isso pode acabar lesionando, por exemplo, o seu intestino
e essa produção que você tem natural de glutamina, ela acaba sendo insuficiente, isso pode prejudicar a integridade do intestino, e aí começa você a ter problemas de imunidade, você começa a ter problemas gastrointestinais e tudo mais. Então, se questiona sobre a suplementação da glutamina para melhorar essa permeabilidade de membrana, essa permeabilidade do intestino, facilitando com que você tenha um intestino mais íntegro, né? E facilitando então, né, com que você tenha um sistema imunológico melhor, com que você tenha menos episódios gastrointestinais decorrentes dessa disfunção, né? E isso é questionado, né? São casos muito específicos onde você tem um benefício. Inclusive, eu tenho um colega que vai fazer o TCC dele justamente sobre a utilização de glutamina para melhorar a integridade intestinal, tá? Uma revisão falando sobre a temática, e eu vou estar como co-orientador do trabalho dele justamente para a gente poder ter esse direcionamento. Já o colágeno é uma proteína, né, que nós temos no nosso corpo, e ela faz parte, por exemplo, da nossa pele, cabelo, unha, das nossas cartilagens, né, do nosso joelho, ombro, cotovelo e tudo mais. A suplementação dela, ela pode ser interessante se você já possui uma adequação das proteínas da dieta, ou seja, como ela é uma proteína, se você não consumir muito frango, muito ovo e tudo mais, né, você não tem uma adequação do consumo de proteínas da dieta, suplementar o colágeno vai fazer com que a gente pegue esse colágeno e transforme em qualquer coisa, que a gente precisa mais do que cabelo, pele, unha e tudo mais, tá? Então a suplementação ela acaba sendo muito individual. Existem poucos trabalhos científicos que demonstram uma eficiência interessante com o uso do colágeno. Hoje em dia a gente tem o colágeno Verisol, que ele parece ser mais promissor, e o colágeno tipo 2, principalmente para questões de articulação em si, tá? Mas, como eu falei anteriormente, você precisa, antes de você pensar em qualquer suplemento nutricional, você tem que analisar a base da pirâmide. A base da pirâmide são, né, alimentação, exercício físico, sono, e aí começa os comportamentos que você tem no dia a dia, né? Então, o quanto que você se expõe ao estresse e tudo mais, se expõe ao sol. Então, tem gente que quer colágeno para poder melhorar a pele, mas não usa um sandal, não usa um protetor solar, né? Não bebe água. Pô, a pessoa quer melhorar o cabelo, melhorar a pele, ressecamento, aí passa hidratante, você pergunta, quantos litros de água você bebe por dia? 2. Você pega quanto? 80 quilos. Aí você está querendo me sacanear, minha senhora. Não pode, tem que, né, aumentar o consumo de água. Quero assistir. Olha o Guto aqui. Guto, logo mais iremos falar sobre... Próxima live não, né? Vamos ter uma live aí que vai falar sobre esteroides anabolizantes. O Guto é um grande amigo, atleta aí de grande renome, cara, gente boa demais, né? E aí, vamos lá. Existe uma diferença muito grande entre o arroz integral priorizado e o branco parbolizado. Eu acho que é o parbolizado que você está querendo dizer. A diferença não é tão grande assim não, tá? O consumo integral e parbolizado ele tem um pouco mais de fibras, mas não acaba sendo uma quantidade tão grande assim de fibras quando a gente compara com branco, né? Então, por exemplo, eu aconselho ainda mais, ao invés de usar um arroz integral apenas, usar aquele arroz que são 7 grãos, 9 grãos, porque ele possui outros grãos junto do arroz, onde dá uma oferta de fibras maior. Fibras do arroz integral às vezes não passa de 2 gramas, né? Numa porção de 80 gramas. Enquanto que com o arroz 7 gramas você tem uma quantidade ali de 4,5, 6 gramas de fibra, o que acaba sendo mais interessante, tá? Pois bem, o melhor que nós temos, não tem jeito, grande Luan, tamo junto, cara. Pois bem, vamos lá. No caso da fase do off, posso usar pão? Pois bem, para quem não conhece, off é uma fase de uma preparação de um atleta onde ele ganha peso. Ele tem um on, que é tipo ligado, né? Meio que quando ele já tem um campeonato à vista, então ele entra num processo de definição corporal para poder subir nos palcos. E o off é quando ele não tem um campeonato à vista e aí a estratégia é ganhar peso, né? Ganhar massa muscular. Tá. O pão ele pode ser utilizado tanto no on como no off. A questão maior são as quantidades, tá? Então a quantidade vai ser diferente de um para o outro. Eu sempre aconselho, quando for utilizar um pão, o pão integral, porque o pão integral e o pão branco, eles têm basicamente a mesma caloria. Só que o pão integral ele tem mais fibras. Então você tem uma melhora do sistema gastrointestinal, você tem um aumento
do tempo de absorção desse carboidrato, né? Então as fibras elas lentificam a absorção dos carboidratos e isso favorece primeiro com que você tenha mais saciedade, favorece com que você tenha uma liberação mais gradativa dessa glicemia, né? dessa glicose e consequentemente sua glicemia não eleva tanto assim e aí você não tem picos de insulina, por exemplo. Então isso favorece muito com que você tenha um processo de emagrecimento mais evidente, tá? Qual o pão preferível? 100% integral, 0% açúcar. Existem tantas opções no mercado que ficamos confusos. Pronto, eu vou te dar o macete agora de você comprar o pão integral. Anote aí, por favor, você que está aí na dúvida de como escolher um pão integral. Esse é o momento de você pegar papel e caneta para anotar como escolher um pão integral. Vamos lá! Primeira coisa é o seguinte, você vai pegar o pão que está ali no mercado e você vai olhar a lista de ingredientes. É a primeira coisa que você faz. Quando você lê a lista de ingredientes, no Brasil, todos os produtos, seja pão, seja biscoito, seja suplemento, o primeiro ingrediente que está ali é o que tem maior quantidade dentro daquele produto. E aí ele segue uma ordem decrescente, ou seja, o primeiro é o que tem mais coisa dentro e o último normalmente é o que tem uns traços, né, fiapo daquilo dali, né? Por exemplo, adoçante, corante e por aí vai. Então, num pão integral, ele já está no nome, integral. Então, a primeira coisa que tem que ter ali é uma farinha integral. Então, normalmente é farinha de trigo integral, ou ainda aveia, ou ainda cereais integrais, e aí abre parênteses e fala os cereais que são integrais. Esse é um pão integral. Quando o primeiro ingrediente for farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, você leu aí, você ouviu integral? Não, então ele não é integral também, tá? Então, primeira coisa é olhar a lista de ingredientes e ver que o primeiro ingrediente é uma farinha integral. A segunda coisa para você verificar é você verificar a quantidade de fibras, tá? Que aí você vai olhar lá, normalmente um pão integral ele tem ali 2,8, 3, 4, 5 gramas de fibras na sua porção de 50 gramas, né? E aí ele acaba sendo também um pão mais interessante. Segundo ponto que eu gosto de considerar também é você olhar se as duas fatias possuem 50 gramas. Porque quando eu boto para o paciente, 2 fatias normalmente dá 50 gramas. Mas tem um pão, por exemplo, artesano, que ele é um pão que ele tem uma toreba de fatia enorme. Então 50 gramas é uma fatia e meia, como ele é um pão maior. Então esse é um pão que você precisa se atentar, tá? Se tem adição de açúcar ou não, já são outros 500, cara. Se você tem ali um pão com a primeira farinha integral, que tem ali pelo menos 3 gramas de fibra mais ou menos, tem adição de açúcar ou não, pra mim é irrelevante, tá? Pode ir sem dó. E claro, né, para meus pacientes, eu coloco a quantidade de pão francês também, para aqueles pacientes que não gostam do pão integral, ainda estão em introdução ao pão integral. Então eles podem consumir o pão francês, a gente vai conversando quantos dias na semana come o pão integral e quantos dias come o pão francês, sem que isso interfira no seu processo de emagrecimento. Carne além da opção de patinho, eu gosto muito da carne vermelha, sempre fica o patinho e depende muito do corte da carne, né? Então tem pacientes meus, por exemplo, que não toleram outras carnes que não o patinho, né? Por causa da quantidade de gordura. É importante ressaltar que assim, vai depender desse corte da carne em si, e também tem carnes que, por exemplo, como o cupim, que ele não tem uma capa de gordura, mas que ele tem gordura intramuscular. Ou seja, se você puxar assim as fibras, você vai ver que ele tem camadinhas de gordura ali. Então, existe, por exemplo, o músculo, dependendo de se é dianteiro ou traseiro, você vai ter uma quantidade menor de gorduras ali. E para a grande maioria dos pacientes, quando eu coloco, por exemplo, essa carne vermelha, eu estou considerando ali a quantidade de gordura também na porção, para que até mesmo o plano nutricional não fique tão seco assim, tá? O que mais? Vamos lá. Vão mandando aqui as perguntas no balãozinho e também nas conversas, tá? Pois bem. Vou responder outra pergunta aqui que me mandaram
anteriormente, né, no direct para poder responder aqui na live, porque a galera é tão ansiosa que já mandou logo, olha, eu quero que você fale sobre isso, né? Me mandaram uma pergunta que é o seguinte: para emagrecer é somente comer menos e gastar mais? Então por que muita gente não emagrece? Essa pergunta foi uma pergunta tipo, fenomenal. Quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, isso aqui dá para uma live inteira falar sobre esse assunto. Na regra básica, para você perder peso, o que você precisa é isso, né? Você tem um gasto energético de 2.000 e você precisa consumir menos que 2.000. Se você comer 1.800, você já está perdendo peso, né? Mas assim, ou ainda, se você tem um gasto de 2.000, consome 2.000, aí você começa a treinar mais, aí esse gasto vai de 2.000 para 2.200, né? E aí você começa a ter uma perda de peso também, né? Em decorrência a isso. Mas por que então as pessoas não emagrecem? É porque a gente precisa entender que o processo de emagrecimento ele é multifatorial. Então ele não depende apenas dessa questão de controle de calorias e de gasto energético. A base é essa. É impossível, digo para você, é impossível uma pessoa ganhar peso em déficit energético, né? Tem vezes que já recebi casos que a pessoa falou assim, não no consultório, né? As pessoas começam, eu como só isso e não emagreço. Tá, mas antes disso você consumia muito, né? Aí a pessoa, eu falei, pronto. Então se você antes consumia muito, quando você faz uma restrição calórica muito exacerbada, tema que eu falei na live anterior, que foi o efeito sanfona, o seu corpo encara isso como uma ameaça. Então ele começa de fato a diminuir o gasto energético, ele começa de fato a sacrificar mais a massa muscular, e aí você começa a não ter o emagrecimento. Por quê? Porque o seu gasto energético ficou muito baixo. E aí o que você precisa fazer? Aí vai ser contraditório, né? Você precisa aumentar o consumo energético para que você consiga treinar mais pesado. Ou seja, eu digo isso para o paciente. Às vezes o paciente chega aqui com gasto energético muito baixo, com consumo energético muito baixo. Eu falo só, eu preciso primeiro te nutrir. Porque você tem um consumo energético tão baixo que eu acredito que a quantidade de calorias que você está consumindo hoje é insuficiente para você manter um bom funcionamento do seu organismo. É muito provável que você esteja sentindo dificuldades em se concentrar, dificuldades em aprender algo, dificuldades em realizar atividades de rotina. Você se sinta cansada muito mais vezes no seu dia a dia. Isso porque você está desnutrida. Ou seja, o seu corpo ele precisaria de 1.800 calorias, você está consumindo 1.000. Então nem o mínimo que ele precisa para poder produzir, para poder realizar atividades normais, você está consumindo. Então é lógico que ele não vai usar gordura como fonte de energia, já que você está no período de privação. Ele vai fazer o quê? Ele diminui o máximo de massa muscular, então você começa a sentir os efeitos de ficar mais flácida, ele começa a diminuir a oxigenação de cérebro, ele começa a diminuir várias oxigenações para vários tecidos, aí você começa a ter letargia, sono, começa a ter muita preguiça, não consegue se concentrar em nenhum conteúdo, todo o conteúdo te dá dor de cabeça, às vezes a pessoa já está com esse déficit energético, aí ela começa também a não consumir muita água, né? E aí isso já faz com que a pessoa também tenha dor de cabeça, também tenha caída de cabelo, tenha unhas quebradiças, né? Tudo isso é um efeito colateral da sua desnutrição. Então é importante a gente lembrar que para você gerar um emagrecimento, você precisa primeiro se nutrir de forma adequada, você precisa de um consumo adequado, não é cortando as coisas que você emagrece, não é zerando as coisas que você emagrece, é lembrando que você precisa consumir micronutrientes, vitaminas e minerais que vão ser importantíssimos para que você consiga emagrecer, tá? E que, lógico, dentro do consultório, o plano nutricional é uma das questões que a gente trabalha. Mas a gente trabalha também comportamento, a gente trabalha a mentalidade da pessoa, a gente trabalha questões de como se comportar em meios sociais, a gente trabalha estratégias de como você amenizar a vontade de por comer doce. A gente começa a trabalhar outras ferramentas ligadas ao comportamento humano. Porque o que fez você consumir muito... A gente come o tempo inteiro, né? E aí existe um comportamento repetitivo disso, né? Às vezes é um sabotador, às vezes é uma situação de emoção muito drástica, né? Então um sentimento muito grande de tristeza, uma coisa do tipo. Aí você fala, o alimento está ali como um colo seu, né? Está ali como um afago, né? Então você veio de uma situação de muito estresse do trabalho, da faculdade, e aí você chega em casa e o que tem para você é um chocolate quente que nem sua avó fazia, que te deixava mais em paz. O que tem é
barrinha de chocolate específica que você sempre comia quando estava junto de sua mãe, bererê, caixa de fósforo, é um brigadeirozinho e uma pipoca que fazia aquele amorzinho, né, que fazia aquela combinação, né, nos seus momentos de TPM. Então, são alimentos colo, né, para aquilo que você está enfrentando de grande emoção, de grande conflito dentro da sua rotina. E isso é ruim, né? Então a gente começa a aprender a trabalhar esse autocontrole, a identificar essas questões e como melhorar isso. E lembrando que o emagrecimento, além de você chegar num resultado, tanto emagrecimento como hipertrofia, mas principalmente o emagrecimento, o mais importante às vezes não é nem você emagrecer, não é nem você perder 15 quilos. O mais importante é saber como você mantém esse peso novo, né? Eu já perdi os 15 quilos, e agora? O que eu faço? Você precisa saber como manter aquilo. Então, durante todo o processo de um acompanhamento nutricional, eu te ensino por que está acontecendo aquelas coisas. A gente conversa para poder entender cada etapa da estratégia, para que você entenda. O peso baixou porque você está fazendo isso. No dia que você fugir da sua rotina, o peso sobe. E aí é natural. Aí você volta para a rotina, né? Sem mistério. Você vai falhar, você vai subir, vai falhar e tudo mais. Mas no final das contas, você vai ter as ferramentas de como manter aquilo dali, de como manter aquele resultado final para a vida inteira. O que a gente precisa é isso. Não é pensar no emagrecimento de um mês. É pensar em emagrecimento e manutenção em 5 anos. É você chegar num peso que você consiga, né, ficar bem e manter isso de forma saudável. Essas são as grandes importâncias que a gente tem dentro do acompanhamento nutricional. Pois bem, tá? Então, se a pessoa busca um emagrecimento, ela não pode buscar dentro de fórmulas secretas para o emagrecimento, porque essas fórmulas secretas para o emagrecimento, uma hora ela acaba, né? É que nem você, sei lá, você todos os dias aí, você tem uma rotina X, e aí você mudou toda a sua rotina da noite pro dia, gastou 5 mil reais em produtos aí para poder utilizar, emagrecer, ficar top das galáxias pro verão. Tá, massa. Então você mudou toda a sua rotina do que você já tinha antes e você gasta todo mês 5 mil para poder manter esse corpo. Quanto tempo você consegue manter isso? Né? 1 mês? 2 meses? 6 meses? E quando você parar, volta tudo? Normalmente sim. Porque 5 mil reais você vai ter que ficar gastando o tempo inteiro. Você não vai gastar mais, se for pela fórmula que você emagreceu, tirou a fórmula, algo vai ser compensado. Eu mudei todo o meu comportamento, mas agora eu voltei para o meu comportamento anterior. Tá. Então, se você no comportamento anterior chegou no peso X, se você volta para ele, você vai voltar ao peso X. Então é importante levar em consideração isso. Que o mais importante dentro do emagrecimento é você aprender durante o processo. É você ter o plano nutricional, a dieta, o treinamento como algo que é possível de ser realizado por muito tempo, tá? Muito importante isso, muito importante. Uma perguntinha aqui que lançaram na caixinha. Tá. A pergunta é: quando eu estava no início, perdi peso muito rápido e agora é um sacrifício. Tá, ok. Por que é um sacrifício? Na verdade não é um sacrifício. Existe uma máxima dentro da nutrição que é o seguinte: quanto menos treinado a pessoa é, mais treinável ela é. E quanto mais treinada ela é, menos treinável ela é. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é o seguinte: se você hoje está desempregado, né? Você está 6 meses desempregado, não tem uma fonte de renda, um salário que brota na sua conta, nada. Não pinga R$1. Mas do nada eu apresento para você um trabalho e esse trabalho você vai começar a ganhar R$3.000. É um trabalho que você vai fazer 3 vezes na semana. Trabalha 3 vezes na semana e aí você vai ganhar R$3.000. E aí você aceita, né? Você vai, né? Primeiro mês, pô, sensacional, meu amigo. Você trabalhou 3 vezes na semana, ganhou R$3.000, antes não ganhava nada, então de 0 para 3.000 é uma mudança na sua vida. E agora você é sensacional, você começa a comprar coisas que você não comprava, você começa a fazer coisas que você não fazia, você começa a ter acesso a coisas que você não tinha, né? Tudo isso. E aí depois eu chego pra você e falo assim: rapaz, sabe o que é uma coisa? Eu vou aumentar o seu salário para 5.000 se você treinar 5 vezes na semana.
E você fala, pô, eu também topo, agora né, vai ser sensacional. Mas do 0 para 3 mil, a mudança é enorme. Do 3 mil para 2 mil, mais ou menos, né? Não foi aquela magia aqui no 3 mil, mas eu já tô ganhando 5 mil, né? Sensacional, você já tá voando baixo, como diria a galera do ciclismo, né? Você tá tipo, a milhão. Mas nessa que você tá ganhando seus 5 mil todo o mês, não tem mais pra onde crescer. Não tem mais. Ó, amigo, é só até aí, esse é o teto. E aí você pensa, pô, e agora? Qual é o próximo passo? Você percebe que você ganhar 5 mil todos os meses, você continua tendo todos os benefícios que é receber 5 mil todos os meses? Você continua ganhando tudo aqui, você continua experimentando as coisas que só alguém que ganha 5 mil ganha, você frequenta as coisas que só quem ganha 5 mil frequenta, né? É diferente do 3 mil, né? Mas você continua evoluindo nisso, é assim com treinamento, dieta e tudo mais. Quando você é um sedentário total, você está ali no desemprego, entendeu? Você não sabe o que é subir um lance de escada sem estar morrendo do coração, entendeu? Você não sabe o que é correr 1 quilômetro de forma ininterrupta. Você não sabe o que é correr 10 minutos de forma ininterrupta. E aí você começou a treinar 3 vezes na semana, pô, é um gap de mudança, né? Você respira melhor, você se concentra melhor, você estuda melhor, você dorme melhor, você treina melhor, você estuda, você aprende mais, você fica mais viril, você fica mais ágil, você fica tudo. Então você treinando 3 vezes na semana, você já está a milhão, ganhando seus 3 mil. E quando você sobe para 5 vezes na semana, que é os 5 mil, né? Não é aquela mudança, né? Até porque você já estava ganhando 3 mil, já estava tendo muito acesso. Mas nos 5 mil você continua evoluindo. Então manter-se nesse emprego de 5 mil continua te permitindo acesso a tudo isso. E quanto mais tempo você treina, você colhe mais benefícios dessa sua rotina, dessa sua constância do treinamento físico, né? Então isso faz com que você colha todo esse resultado positivo, de melhora de sono, de melhora de produção de hormônios, que melhora a sua saúde sexual, melhora a sua saúde mental, melhora a sua saúde física. Então tudo isso é relevante. Então se você não vê aquela mudança toda que você via no início, é normal, tudo bem. Você se acostumou ao patamar novo, que é o patamar de excelência. Agora se você ficar 1 mês, 2 meses sem treinar, você vai perceber que você perde, que na verdade o bom mesmo era estar ali naquela fase de treinamento, entendeu? Então o importante é você se manter na constância, se manter constante todos os dias, justamente porque isso faz com que você melhore não somente nesse aspecto de físico, né? Não somente no aspecto de composição corporal, mas também nos outros marcadores, tá? Então leve sempre isso em conta. Vamos lá, mais perguntas? Mande suas maiores dúvidas aqui no chat ou no balãozinho aqui embaixo com interrogação. Bora. Cerveja emagrece? Cerveja não emagrece. A cerveja pode fazer com que a pessoa perca peso. Pelo consumo do álcool, ele gera uma coisa chamada aumento da diurese. Então você começa a urinar mais, né? A fazer mais xixi. E isso às vezes pode diminuir o seu peso. Além disso, como eu falei anteriormente, o consumo do álcool, ele tem também uma capacidade de diminuir sua massa muscular mesmo, tá? Diminuir a produção de testosterona de curto prazo, diminuir o volume muscular também de curto prazo. Desculpa, então isso pode ser perder peso sim, mas emagrecer, ou seja, perder gordura de forma alguma. E lembre-se que o álcool ele tem calorias também, tá? Cerca de 7 quilocalorias por grama. E aí eu respondo até uma pergunta que direto me acontece aqui no consultório, que é o seguinte: o que é menos pior, né? Cerveja ou vinho? Gin ou vodka? Whisky ou sei lá, o que você consome de bebida alcoólica? É importante considerar que a melhor bebida alcoólica, a melhor não, né? A menos pior, a bebida alcoólica, a que vai interferir menos no seu resultado, é aquela que você consome menos, né? E que você tem algum prazer em consumir, não que você consuma com o objetivo de ficar alucinado, tá? Então lembre-se lá, né? Qual é o percentual de proteína, o percentual de teor alcoólico em cada uma das bebidas, né? Então você tem uma vodka que tem 40% e uma cerveja que tem 4%, né? Aí você bate aí, ó. 1 litro de vodka 40% tem X de álcool. E aí 1 litro de cerveja tem lá 4%, né? Então se você consegue beber 10 vezes mais de cerveja ou uma garrafa de vodka, né? Então 10 litros de cerveja ou 1 litro de vodka, eles são equivalentes, né?
E o vinho, meu pessoalzinho, que fala, porque tem cardioprotetor, tem resveratrol e tudo mais, os benefícios do vinho são atrelados à uva. A uva. Se você tomar o suco de uva, você tem os benefícios, né? O vinho é só um pretexto para você comer água, tá? Mas os benefícios vêm do suco de uva. O álcool ali só vai estar para te atrapalhar. Então vamos lá. Mais perguntas aqui. Podem mandar. Olha aqui, Diógenes chegou aqui na live. Bora. Show de bola. Tá, vou ler outra pergunta que me fizeram aqui na... Mandem as perguntas aqui na caixinha. Vou ler uma última pergunta aqui, porque já deu 9 horas da noite, tá? Vou responder uma última pergunta aqui que me fizeram na caixinha de perguntas anterior, no direct, né? Então, a pergunta foi: já ciclei e hoje tenho dificuldades em ganhar massa. O que eu faço? Tá. Esse aqui é um caso que a gente vai abordar mais a fundo na próxima, numa live futura, né? Estou com a coisa de falar que é a próxima, mas na live futura a gente vai falar sobre o uso de esteroides anabolizantes. E aí eu vou falar para vocês quais são as intercorrências por detrás disso, quais são os efeitos colaterais, quais são os efeitos, quais são os objetivos do uso, quais são as substâncias que a gente vê por aí, que às vezes você mesmo que é leigo não sabe que o nome daquilo ali é o nome de uma substância, de um esteroide anabolizante, né? E aí a gente vai falar sobre isso mais a fundo. Mas essa pessoa que botou aqui, ó, já ciclei e hoje tem dificuldade em ganhar massa, o que eu faço? Quando a pessoa falou já ciclei, quer dizer que ela já fez um ciclo de esteroide anabolizante. Ou seja, ela já fez uso de um esteroide anabolizante durante um tempo, depois interrompeu o uso, né? Acabou o ciclo e o eixo dela, obviamente, sofreu uma interferência, deve ter voltado à produção e hoje ela tem dificuldade em ganhar massa muscular. Existem várias questões por detrás disso aqui. A primeira delas é o seguinte: se uma pessoa já fez um ciclo de esteroide anabolizante, normalmente ela já inibiu o eixo. E aí quando você termina esse ciclo, dependendo do tempo de que você ficou, você acaba tendo um eixo muito inibido. Então, por exemplo, sua produção natural era ali em 500 nanogramas por decilitro. E aí você chegou e usou um esteroide anabolizante, subiu lá para 2.000. Depois que você parou, essa testosterona sua baixa. Abaixa a menos do que você já tinha antes, né? Menos do que os 500 que você tinha antes. E isso gera um efeito colateral. Você tem baixa virilidade, você tem baixa libido, você tem baixa força. Diminui tudo isso. E aí, se diminui sua força, diminui tudo isso, você acaba não conseguindo ter um treino mais intenso. E se você não consegue ter um treino mais intenso, lembra que a gente falou da hipertrofia? Não teve o estímulo, né? Não tem o que recuperar, não se adapta. Então, você não teve o estímulo para gerar hipertrofia muscular, não tem o que recuperar, não adapta e não tem hipertrofia muscular, tá? Então, nesse caso, para você fazer um bom acompanhamento, você precisa ter uma reposição, por exemplo, do hormônio, verificar, na verdade, se você tem baixa desse hormônio, e se você tiver, aí você, com o endócrino, você faz uma reposição hormonal. Mas, existe um outro fator, que é um fator que eu considero surreal de importante para as pessoas que falam assim: eu vou fazer um uso de esteroide anabolizante, eu vou ciclar, eu vou beber caixa de fósforo. Pensa assim, gente. Quando a pessoa faz uso desse tipo de substância, você fica num nível muito acima da humanidade, vamos dizer assim. Você treina mais forte, você recupera mais rápido, você consegue ganhar massa muscular numa velocidade maior, né? Tudo é mais acelerado para você. Você está num nível tipo transcendente, né? Porque você está 3 vezes acima da sua produção de testosterona normal. Então, obviamente, né, se a testosterona aumenta a sua síntese de proteínas, se a testosterona aumenta a sua virilidade, se a testosterona melhora a sua recuperação tecidual, né? Então você fica lá, um garanhão, viril, tudo mais, treina forte pra caramba, levanta as cargas facilmente, dorme, recuperou rapidinho, não sente nem dor muscular tardia, não sente nem aquelas dorzinhas que você, né? Quando você treina a perna, no dia seguinte não consegue nem pegar uma chave no chão, pronto, você não sente isso. Né? Então o paciente que está sob uso de esteroide anabolizante, ele tem todos esses benefícios. Então imagina, o cara tá bombando. Aí para. Ô amigo, aí para. Porque uma hora o ciclo acaba. E uma hora o ciclo acaba, como eu falei, a sua produção pode voltar para o nível que você estava antes, mas pode ser muito abaixo. E aí quando fica no muito abaixo, pense o seguinte: pense que hoje eu vou dar para vocês por mês R$100.000.
Só um exemplo super esdrúxulo, tá? Então assim, você vai receber do nada 100 mil reais a mais no seu dia a dia. Pô, a sua vida muda demais. Só que eu não te falo, vai ser só durante 3 meses. Acabou o terceiro mês, pô, você volta ao salário normal. Então sua vida muda de novo. Muda de novo. E aí, assim como a testosterona também. Então sua vida muda. Então você olha pra trás e fala, nossa, antes eu botava uma carga surreal aqui no agachamento, o leg press era só eu e o leg press, acabou o peso da academia, né? Eu treinava hoje, amanhã eu já tava top pra treinar de novo. Agora você voltou à vida normal, amigo. Acabou isso. E aí você começa a não ter uma recuperação muito boa, a não ter uma força tão grande, a não recuperar tão bem. Você começa, inclusive tem muitos casos de você ter uma disfunção erétil, então você pode ter uma diminuição, né, da própria ereção, né, no vulgo brochar. Então você vai ter todos esses colaterais pós-uso. E aí isso te gera o quê? Depressão, ansiedade, que é muito comum, depressão pós-ciclo. E aí a pessoa começa a não querer treinar musculação, a pessoa acaba não querendo mais se alimentar da forma como ela se alimentava, porque, obviamente, né? Pô, antes eu treinava bem, aí depois eu fui a 200 por hora, e agora eu tô a, tipo, 20 por hora. Então tudo isso cobra o seu preço, né? E aí você acaba tendo mais dificuldade. Às vezes você não tem nem dificuldade em ganhar massa muscular, mas o seu próprio comparar da sua fase com o uso de esteroide anabolizante e sua fase sem o uso de esteroide anabolizante já faz com que você se frustre. Porque você já olha e fala, pô, se antes eu ganhava facilmente massa muscular, agora demora uma vida para eu ganhar. Então isso é um processo natural, acontece. E aí é muito importante você ter um acompanhamento com o endocrinologista, com o nutricionista e, claro, acompanhamento com o terapeuta para poder lidar com essa frustração, com essa fase aí final que você teve. Fazendo isso, né, lembre-se que você não está fora do jogo. Enquanto você tiver saúde, aí você está dentro do jogo. Você pode voltar a treinar, pode voltar a se alimentar bem, pode voltar a ter um acompanhamento que faça com que você se motive e esteja ali em progresso durante todo esse processo, tá? E aí faça com que você não desista disso, tá? E principalmente se não teve nenhum efeito colateral mais grave, entendeu? Então, minha galera, a última pergunta que lançaram mais uma pergunta. Pois bem, o que ajuda a perder gordura abdominal? Estou no meu peso ideal, corro todos os dias na esteira, mas aquela gordurinha e flacidez da gravidez persiste. Pois bem, a gente precisa primeiro avaliar se foi um processo de flacidez pós-gestação, problema de gestação, ou se é um acúmulo de gordura corporal. O corpo da gente, ele queima gordura de uma forma geral. Ele não perde, tipo assim, eu quero perder só no braço, só no pneuzinho, só na coxa. Ele não perde assim, ele perde de forma geral. Se você quer aumentar a perda de gordura abdominal e você percebe, por exemplo, que tem um pouco de flacidez, talvez a flacidez seja só no abdômen, mas, por exemplo, se for uma flacidez em coxa, panturrilha, braço, isso pode ser um sintoma, por exemplo, de baixos níveis de massa muscular. Então você treinar musculação, por exemplo, é ótimo para que você comece a ter mais densidade muscular, tenha um físico mais rígido e, obviamente, essa rigidez muscular através da musculação possa melhorar, né, nesse quadro de flacidez. Além disso, estar no peso ideal é um bom indicador, mas avaliar quanto é de percentual de gordura é mais importante. Tem gente que tem o peso ideal, mas tem um percentual de gordura muito elevado. E aí isso pode... Tem gente que é fácil magro, que a gente chama também, né? Pode não ser o seu caso. Mas verificar o quanto de percentual de gordura tem aí, porque aí também a dieta vai ser um direcionador. Porque a gente pode ter um peso ideal, mas tem um percentual de gordura mais elevado. Então a dieta faz com que a gente mantenha até às vezes o mesmo peso, né? No processo de altos e baixos. Você perca a gordura corporal e depois você consiga ficar num peso bom, sem flacidez, com o corpo mais definido, com menos gordura corporal. Perfeito? Então, meu povo, era tudo isso que nós tínhamos para hoje aqui. Foram várias perguntas que me mandaram aqui no direct, várias perguntas que me mandaram aqui nessa caixinha da interrogaçãozinha, várias perguntas aqui no chat de vocês, que vocês me mandaram. Gostaria de agradecer demais a presença de todos vocês aqui dentro da live Nutri Responde, né? Toda terça-feira às 8 horas teremos live aqui no Instagram,
tá? Onde a gente vai fazer tanto esse bate-papo aqui, tirar as dúvidas de vocês sobre o emagrecimento, hipertrofia, sobre dieta, sobre suplementação, sobre o esporte de uma forma geral, tá? Como também lives que falam sobre temas específicos, como vai ser o caso do tema de esteroide anabolizante, que a gente vai falar sobre o uso do esteroide e tudo mais que está envolvido por ali por trás. Eu espero vocês nos nossos próximos encontros aqui nas lives, toda terça-feira às 8 horas da noite. Tá? Se você ainda não iniciou um projeto de acompanhamento nutricional, se você tem na cabeça, nossa, eu queria perder X quilos, nossa, meu projeto do verão, nossa, meu projeto de saúde mesmo, tá ali parado, né? Então não perca tempo em iniciar um acompanhamento nutricional, facilitando com que você chegue ali no seu resultado de forma mais rápida, de forma mais eficiente, tá? Então nada de ficar dando murro em ponta de faca, né? Nada de ficar pesquisando em vlog o tempo inteiro aí sobre qual é a minha estratégia, deixe disso. O acompanhamento nutricional facilita com que você chegue no seu objetivo, consiga ter ferramentas para melhorar autocontrole, motivação, para poder estar dentro do treinamento físico e dentro de uma vida mais saudável, tá? E além disso, claro, né? Você, além de obter seus resultados, conseguir ter as ferramentas, os ensinamentos e os princípios que fazem com que você mantenha esse resultado para a sua vida inteira, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me manda lá no direct. Todas as pessoas que tiveram uma ideia de um tema, eu estou recebendo vários temas muito interessantes para as próximas lives, né? Sobre como emagrecer depois da menopausa. Umas 3 pessoas falando aqui sobre o esteroide anabolizante, pessoas que perguntaram aqui sobre a suplementação de carboidratos, se é importante, se não é importante, pessoas que me perguntaram aqui também, mandaram sugestões de dúvidas sobre saúde intestinal, né? Então são vários temas muito bacanas, então sempre que vocês puderem, podem me mandar agora uma mensagem lá no direct assim que acabar a live. Mande mensagem lá no direct pra mim, né? Qual é o tema que você gostaria de ver aqui nas lives? Quais são os temas que vocês gostariam de ver aqui no Instagram? Porque o Instagram é montado para você, para tirar as dúvidas que você tem sobre a nutrição, para descomplicar a nutrição para você, para que a nutrição seja algo fácil, executável, te aproxime do seu resultado final, não seja um peso, não seja um terror na sua vida. Perfeito? Então, pessoal, uma boa noite para vocês, tudo de bom, muito sucesso, um beijo do Nutri e até a próxima terça. Tamo junto.